A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O vídeo que você vai ver tem por objetivo mostrar que a tarefa principal de uma comunidade cristã é a pregação do Evangelho. Anunciar o Evangelho a toda criatura, a toda raça, a toda língua, a toda tribo, toda nação, na obediência das últimas palavras do Senhor Jesus no momento mais glorioso do cristianismo, que é a sua ressurreição e ascensão aos céus. Ele disse: ide e fazei discípulo de todas as nações. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. A verdadeira igreja é aquela que se dedica, que tem como tarefa principal a pregação do Evangelho, que os povos que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sejam alcançados com a sua pregação. E é a pregação do Evangelho, não de usos e costumes, de doutrinas de igreja, doutrinas de roupas e outras bobagens mais, que ao invés de colaborar, contribuir com a pregação do Evangelho, antes, ao contrário, impedem o seu progresso. Deus abençoe a todos e examinem com cuidado o que vou apresentar neste vídeo. Pois é, irmã peregrina, o romário é o protótipo do mundo distante do verdadeiro cristianismo, que vive toda a nossa irmandade, escravizada debaixo de falsos conceitos, falsos ensinamentos, né? Doutrinas humanas, né? Todas elas baseadas na firmeza e na fidelidade, na justiça própria, né? Então, todos esses conceitos elevam o ego do indivíduo a um estado de extasiamento, sabe? De sublimação. Então, estas pessoas, quando são apanhadas em falta, ou num erro, ou num pecado, eles se defendem. Eles têm aí um tipo de bloqueio mental que lhes dá a possibilidade de viver em paz com estas coisas, né? Então, realmente, você teve essa oportunidade de conhecer essa pessoinha, né? E descobrir o quão arrogante, soberbo, orgulhoso, fanatizado é esta pessoa. Eu não falo isso com maldade não, sabe? Não falo isso com maldade. Realmente, ao longo de quase 10 anos eu mantenho contato com esta pessoa, o Romário, né? Já dialoguei muito com ele. Ele nunca mudou seu comportamento. É desse jeitão aí que você ainda inclusive descobre aí na leitura da carta dele de despedida. Ele sai do site atirando para todos os lados. Ele é o santo, né? É a coisa mais linda do mundo, perfeito e tal. Os outros é que são agressivos, estúpidos e vivem insultando e ferindo e magoando essa pessoa. Mas não é isso, é porque, bom, primeiro deve ter mesmo colhido muita agressão aí ao longo do tempo, porque quem semeia esse tipo de coisa, vai colher essas coisas mesmo, né? Eu sempre tive com ele um respeito, um carinho. Nunca tratei ele de Romário, senhor Romário e tal, né? Nunca fiz esse tipo de coisa, muito embora eu sei que eu acredito que ele não nasceu de novo. Porque a pessoa que nasceu de novo diante de Deus, ele não manifesta estas coisas. Ele não manifesta essas coisas, né? Muito embora esse negócio de exclusivismo, preconceito, é pegajoso, sabe? É pegajoso. Mas o verdadeiro crente, ele tem um momento que ele descobre que essa segunda pele não serve para ele.
E ele arranca, sabe? Arranca de que maneira? Se humilhando, pedindo perdão, e vai tocando a vida avante. Agora, o camarada que não nasceu de novo, ele convive feliz com essa segunda pele. Porque essa segunda pele faz com que o seu ego, o seu Deus, que é o eu dele, é o ego dele, é o Deus dele, permaneça intocável, né? Permaneça intocável. Ele é um defensor do véu, sabe? Os meninos deram um título aí para ele de doutor do véu, doutor do véu. Na realidade eu criei esta coisa, porque eu era muito agredido por ele, então eu colocava assim umas figurinhas, né, engraçadas. E uma destas figuras eu peguei lá um título lá de um diploma de uma universidade lá nos Estados Unidos, acho que é a Universidade de Oxford, e preenchi com o nome dele, sabe? E coloquei aí formado na doutrina do véu, né? Isso pegou, né? Você vê o pessoal, os irmãozinhos aí chamando ele doutor do véu. Mas veja o absurdo. No ano de 2005, 2006, por aí, já conversava com ele. Eu dizia a ele que eu nada tenho contra o uso do véu, que use o véu quem quiser. Eu só estou dizendo que isso não é uma doutrina, né? E ele bate em mim e tal, e vai, defendendo a doutrina do véu, né? Bom, vamos avante, eu dizendo que eu nada tenho com a doutrina do véu, mas contra o uso, que eu nada tenho contra o uso do véu, mas contra fazer disso uma doutrina, porque eu dizia lá, em 2005, 2006, eu dizia para o Romário, pode haver uma sociedade, eu não conheço, são 257 países no mundo, existem os protetorados, existem as possessões, cada uma destas nações com a sua própria cultura, com seus próprios usos e costumes, né? São diferentes umas das outras. E se você considerar as nações indígenas, aqui no Brasil, são quase 300 nações indígenas, né? No mundo são milhões de nações, uma diferente da outra, e uma com um costume diferente da outra. Então eu não conheço, não conheço. Mas pode haver uma sociedade, uma mulher ter uma coroa de flores sobre a cabeça, ela pôr uma rosinha aqui do lado, uma florzinha aqui do lado, seja imoral, indecente, ofensivo, degradante. Eu disse isso para ele. Eu falei, sobre a doutrina, sobre o uso do véu, eu não sei, né? Mas sobre o uso do chapéu, uma cobertura na cabeça, eu conheço um povo. São os judeus. Eles têm lá como tradição, cultura milenar, que o homem deve ter a cabeça coberta para agradar a Deus, né? E é o dia todo com aquela cobertura. Eles fazem as reuniões dele lá nas sinagogas com a cobertura na cabeça, né? Então veja, nós temos as duas doutrinas. Nós temos a doutrina do véu, que lá em Coríntios 11, você faz a doutrina do véu, você tem que fazer a doutrina do chapéu. Então não é que a congregação está certa, mas ela está sendo coerente. E eu acho que as demais igrejas evangélicas que têm o véu como doutrina, também praticam a doutrina do chapéu. Quer dizer, o homem não pode orar a Deus, participar de um culto com a cabeça coberta. Entendeu? Mas sucede que aqui no Brasil expulsaram o judeu Saulo Charabe, né, do templo, lá em Curitiba, no bairro do Bonfim, expulsaram do templo porque ele estava com a cabeça coberta. Isso deve ter acontecido em várias capitais do Brasil. Por quê? Eu não sabia. O tempo que eu estava falando pro Romário que se a congregação um dia fosse para Jerusalém, ela iria se dar mal, porque não poderiam expulsar os judeus que entrassem dentro do templo com a cabeça coberta. Mas nesse tempo que eu estava dizendo isso para ele, as coisas já estavam acontecendo.
A congregação em 2002, 2003, por aí, intentou se estabelecer lá em Jerusalém. E é fatal isso. Quando a congregação iniciou os contatos para construir um templo em Jerusalém, imediatamente o Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, ativou seus agentes no Brasil, né, para saber quem é a congregação. Por quê? Porque é a contra-espionagem. É o serviço secreto, tem o setor de contra-espionagem. Então, e tem o serviço de espionagem, os agentes do Mossad aqui no Brasil, que muitos deles são sacerdotes. São sacerdotes. Foram acionados para conhecer quem era a congregação. Qual é uma das maneiras? Você participar de um culto, ver o que estão pregando essa gente, né? E eles foram ao nosso culto, deve acontecer isso. Foram expulsos do templo, o agente do Mossad meteu isso no relatório, falou lá, chefe, é o seguinte, essa turma que está querendo vir pregar, construir um templo no nosso país, eles estão indo contra a nossa cultura, contra a nossa tradição. Imagina, eu fui expulso do templo porque eu estava com a minha cabeça coberta, eu teria que me descobrir diante de Deus para poder permanecer lá dentro. E me expulsaram porque eu falei que a minha tradição, a minha cultura, a minha religiosidade, eu entendia que para agradar a Deus eu teria que ter a cabeça coberta. Eles não quiseram considerar isso, me expulsaram. Essa turma aí que quer vir para o nosso país, com a pregação deles aí. E o chefão deu outro. O chefão lá falou, quando esses camaradas chegarem aqui em Israel, me avisa que eu vou mostrar para eles quem é que manda aqui nesse país. É isso que eu vou fazer. E não deu outra lá. Quando a congregação foi para lá, começou a construir, 6 meses depois, apareceram tropas armadas com metralhadoras, meteram a metralhadora na cara dos irmãos, né? E se alguém abrisse o bico, levava a metralhadora na cara. E com tratores botaram tudo no chão. Entendeu? Estas imagens que você está vendo são as imagens da destruição que foi executada e a tenda que foi autorizada a construir no lugar. Em 2008, a congregação enrolou a tenda e voltou para o Brasil. Hoje, 3, 4 famílias se reúnem numa salinha ao lado da porta de Haifa. O que teria acontecido? É o seguinte, quando a congregação começou os primeiros contatos para se estabelecer lá em Israel, imediatamente o Mossad ativou os agentes secretos que estão aqui no nosso país. Esteja seguro. Agentes secretos de Israel estão em várias partes do mundo. Por causa do estado da situação de exceção que vive esse país, cuja sobrevivência deve-se à permanente vigilância do seu território para poder defender-se dos seus inimigos. Então, o Mossad agiu no sentido de acionar os seus agentes para saber quem era a congregação que está no Brasil, o que quer essa gente aqui no nosso país, o que pensam essa gente, quem são estes homens. Isso, esteja seguro, com certeza aconteceu. Por que eu sei disso? Ora, porque é dessa maneira que funcionam essas coisas. É assim que é feito. Essa é a guerra da informação. Bom, como é que eles vão conhecer a congregação? E o que nós acreditamos, de que maneira nós pensamos, quem são os nossos líderes? É frequentando os nossos cultos. Agora, ele foi lá como judeu, como um espectador, entrou no templo, com o kippá na cabeça. Olha, alguns agentes do Mossad, eles são também rabinos, são sacerdotes, com aquele chapelão, né?
E deve ter acontecido, como aconteceu com o judeu Saulo Charape, na igreja do Bonfim, lá em Curitiba, que foi humilhado em público porque estava com a cabeça coberta. É possível ter ocorrido diálogos semelhantes a este que eu vou simular. O ancião, o diácono, o cooperador se aproximou do agente do Mossad. Evidentemente, vocês estão me entendendo. O agente do Mossad não leva uma placa no peito dizendo: sou fulano de tal, agente do Mossad. Isso é secreto. Está lá no meio do público e o líder da congregação chega ao seu lado e diz: amigo, olha, aqui não permitimos as pessoas permanecerem neste templo com a cabeça coberta. E ele deve ter dito: meu amigo, eu sou judeu. Isso é da minha cultura. O uso dessa cobertura é da minha tradição, da tradição do meu país. É também da minha religião, é da minha fé. Eu acredito que para honrar a Deus, esteja em qualquer lugar que for, eu devo ter a minha cabeça coberta. E ele deve ter ouvido do líder da congregação essa resposta, mais ou menos isso. Bem, se o senhor não quer tirar o chapéu da cabeça, não quer tirar essa cobertura, o senhor se retira do templo, porque aqui nós não permitimos, neste ambiente, um homem com a cabeça coberta. Entendeu? E ele meteu no relatório, mandou lá para o Mossad, lá de Jerusalém. Ora, a princípio, quando analisei estas coisas que ocorreram com a congregação na construção do templo lá em Jerusalém, eu pensei que eventos semelhantes a este que eu estou imaginando aqui precisaria ter ocorrido muitas vezes. Não, mas nada disso. Basta um só evento como esse para resultar em coisas como essa. Você quer saber por quê? Porque eles são muito fanáticos, mas muito mais fanáticos do que nós somos a respeito das nossas crenças. A prova está em que durante 2000 anos esta nação viveu sem terra, sem um pedaço de terra para se chamar de sua pátria, o seu lugar, e sobreviveu. 2000 anos espalhado no meio das nações, sendo perseguidos e maltratados, e sobreviveram. Você sabe por quê? Por causa da cultura, por causa da tradição, por causa da religião. Então, basta só um relato desses aí na mão de um general lá do Mossad. O cara deve ter lido uma coisa dessa e falou assim: ah, é? Eu vou mostrar para essa gente que aqui quem manda somos nós. E foi lá, mandou soldados, contratores, botou tudo no chão e maltratou todo mundo. Entendeu? Então é isso. Então a congregação fracassou em Israel. Em 2008, eles depois que destruíram o templo de alvenaria, fizeram uma tenda lá, construíram uma tenda. E em 2008, enrolaram essa tenda e vieram embora para o Brasil. Chega de Israel. Chega de Jerusalém. Por quê? Ora, pergunta para um desses anciãos, por que eles não continuaram lá em Israel? Ele vai dizer: você está louco, camarada. Aqueles homens lá não tiram o chapéu da cabeça nem para dormir. Como é que nós vamos pregar o evangelho para essa gente? Então veja, as doutrinas bíblicas não mudam, já usos e costumes mudam conforme o lugar, a nação, a cultura e as tradições das diferentes nações. Essas tradições e culturas devem ser respeitadas. Caso contrário, com certeza haverá morte, violência, destruição. E você não poderá levar para esses lugares a sua pregação. Então é isso. Agora, isto é uma prova de que esse negócio de doutrina do véu, doutrina do chapéu, isso aí é uma bobagem dessa gente. São estúpidos esses homens. São estúpidos e elegem como doutrina usos e costumes. Ora, é claro, é óbvio. Quando eu falava isso em 2005 para o Romário,
Eu não estava profetizando, não. É porque eu não sou idiota. Eu não estou fanatizado e idiota a ponto de saber que o Evangelho é transcultural, é para todas as raças, todos os povos, todos os lugares, todas as gentes. Tá? E se você faz uma doutrina de usos e costumes, pode ser que você não possa levar em algum país, alguma nação, a sua pregação. Por quê? Porque a cultura deles, a tradição deles, a cultura deles, os usos e costumes dessa nação, não aceite os seus usos e costumes que você tem como doutrina. Entendeu? Não é que eu fui profeta, não, falando destas coisas. Eu estou falando o que é óbvio, o que é a coisa mais racional que existe. Agora, esses homens da congregação não percebem isso, porque os camaradas nem sabem o que é o Evangelho. Você vai numa congregação, fique sabendo de uma coisa. Você vai ouvir do pregador o Evangelho maldito. O que é o Evangelho maldito? É o Evangelho da salvação por meio de boas obras. Entendeu? A pregação dele é toda permeada nestas coisas. E a prova disso é que você vai ver nos testemunhos. O cara lá, ele vai dar um testemunho de quê? Vai dar um testemunho de condenação. Ele vai dar um testemunho lá na frente de que a alma dele não está salva, que ele é uma alma perdida ainda. Por quê? Veja o que ele fala lá. Agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça. Quer dizer, a graça verdadeira é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por amor das nossas almas, dando a sua vida ali na cruz para o perdão dos nossos pecados. Após ter, ao longo de toda a sua vida, declarado várias vezes, dando exemplos, vários exemplos, de que se nós acreditarmos nele, naquilo que ele fez, na palavra dele, nós temos a vida eterna. Entendeu? Mas o cara vai lá dizer que a bendita graça é a graça, a igreja é a graça de Deus. Então ele fala, agradeço a Deus por ter me chamado nesta bendita graça e ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna. Então veja, ele se declara um herdeiro, quer dizer, o cara que é herdeiro, ele está confessando o quê? Que ele não tem. Que ele não tem. Agora, ele se declara ainda, se é salvação, então ele está declarando que ele não está salvo, que ainda é uma alma perdida. Entendeu? Sem esperança nesse mundo. Né? Ter me feito herdeiro. Agora, depois ele segue dizendo, declarando que ele quer herdar um treco que não existe, que é coroa da vida eterna. Ele quer herdar a coroa da vida eterna que não existe. A Bíblia não fala em coroa da vida eterna. A Bíblia fala em coroa da vida, mas não fala em coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna não existe. Fala em coroa da vida em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, e Tiago, capítulo 1, verso 12. Só essas duas passagens, não fala em nenhum outro lugar. Isso não é vida eterna. A coroa da vida não é vida eterna. Vida eterna é para você possuir aqui e agora, se você acredita no Senhor. Coroa da vida é um galardão, é uma recompensa, e que vai ser distribuída aos servos de Deus que viveram, que deram a sua vida, perderam a sua vida por amor à palavra de Deus. Eles vão receber no tribunal de Cristo, que está lá descrito em 1 Coríntios capítulo 3, né? Que vão ser julgadas as obras dos cristãos. Esse julgamento, o tribunal de Cristo, não é para salvação nem para perdição de ninguém. Todos os que vão comparecer diante do tribunal de Cristo são almas salvas, eles têm a vida eterna. Esse julgamento no tribunal de Cristo é para examinar as obras de cada um. Se a vida do camarada, as obras que ele produziu são obras de ouro, de prata, de feno ou de palha, a obra de cada um será aprovada pelo fogo. Está lá em 1 Coríntios 3. Né? Quem produziu obras de ouro e de prata, receberá galardão, receberá suas recompensas. Mas mesmo, lá está escrito, mesmo aquele que produziu uma obra de palha,
de feno ou de palha, esse tal será salvo, muito embora como aquele tição tirado do fogo. Quer dizer, o cara vai sofrer alguma coisa, mas ele não vai perder a sua alma. Porque aquele que é salvo por toda a eternidade. Não é a salvação de Jesus Cristo, não é a salvação em ioiô. Hoje você tem, amanhã você não tem. Depois da manhã você tem, depois lá na quinta-feira você já não tem mais. No sábado você recupera, mas nada disso. O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Nunca perecerão, nunca perecerão. E da mão do Pai, da minha mão, ninguém pode arrebatar. Ninguém pode arrebatar. Não, mas na congregação essa turma toda está pregando que arrebata. Que o diabo arrebata as almas do Senhor Jesus das mãos dele. É isso que são esses pregadores aí, que o cara perde a alma. Que, vai perder a alma. Mas o cara nem nasceu de novo. Quer legislar a respeito da salvação ou da perdição de alguém. Então, esses são todos falsos confeitos que você descobre até no testemunho deles. E depois ele fala lá, se eu for firme e fiel, guardando, ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna, se eu for firme e fiel. Aí o cara fala que está se declarando, que pelo menos até aquele momento que ele está dando o testemunho dele, ele foi firme e fiel. Mas examina a vida dele para ver se isso é verdade. Não existe nada disso, ninguém é firme e fiel. Somos todos pecadores, miseráveis pecadores, sabe? Por quê? Porque Deus é santidade absoluta. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, ouça agora o testemunho do irmão Fioravante Cortez, que viu todas estas coisas acontecerem. Irmãos, esta avenida direita, vocês descendo à direita, mais ou menos 4, 5 farol, vira à esquerda, nós temos um terreno mais ou menos lá embaixo, um lugar bem, muito bom, que é da Congregação Cristã do Brasil. Temos 1.173 metros quadrados pago. E foi aí que foi dado início numa construção. Depois demoliram toda e nos deixaram colocar uma tenda. Só que a tenda eles queriam que de cada 3 meses desmontasse, tirasse foto da tenda desmontada e levasse da prefeitura para depois montar de novo, de 3 em 3 meses. Nós ficamos 9 meses na tenda, depois não dava certo fazer isso, de jeito nenhum. Desmontamos a tenda, o terreno está aí e alugamos uma casa lá na Cidade Velha. Então aí chama, o bairro Bet Safafa. Descendo por aqui também chega lá embaixo. E no meio das casas, lá um lugar bom mesmo. Mas não tivemos permissão de construção. Até hoje. Ficou para 2003, já vai para 10 anos. Na época, ele ficou $450 mil. Tudo pago particular, sem nenhuma coleta em lugar nenhum. Tudo que foi gasto na obra de Israel, até hoje, só particular. A não ser quando tem grupos que fazemos um culto e tem a coletinha, ou para piedade, ou para também poder manter a sala. E nós pagamos aluguel também. Muito bem, eu espero que você tenha compreendido que a ordem do Senhor Jesus é para levarmos o Evangelho a toda criatura, a toda nação, a toda língua, a toda tribo. O Evangelho é transcultural, é para todas as gentes. E que fazer doutrinas de usos e costumes, de véu, chapéu, cueca, camiseta, cabelo, corte de cabelo, tipo de roupa, pintura, estas coisas impedem o progresso do Evangelho. E, portanto, não devemos fazer doutrina disso. A missão principal da igreja
é levar o Evangelho avante. Deus abençoe a todos. Meus queridos, eu peço que vocês divulguem os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá nas comunidades do Google+. Porque nesse esforço, se conquistarmos a salvação de alguma alma, seremos grandemente abençoados pelo nosso Deus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.